Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Douglas Souza, atual CEO do Cenex, uma marca que representa a MIT Sloan Management Review aqui no Brasil. E estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do Futuro Vem do Futuro, nosso podcast aqui da casa. E bom, nessa quinta temporada, como vocês já estão acompanhando aí, o eixo que organiza todas as nossas conversas e bate-papos aqui é um só, né? Inteligência artificial não só como uma questão de tecnologia, mas também uma questão de liderança e de gestão sobretudo, né? Então, para explorar um tema tão relevante como esse, tenho a alegria e o prazer de receber aqui hoje no nosso estúdio o Cristiano Feig, Head of Financial Services de Private Sector da ServiceNow aqui no Brasil, empresa que vem crescendo de maneira bastante relevante aqui no nosso país. E hoje, a gente até colocou aqui, né, tem quase que o português como uma segunda língua da plataforma global, Cristiano. Cristiano começou a programar aos 10 anos, construiu parte da base de computação em nuvem no Brasil e ajudou a triplicar a operação do Azure no mercado que precisava ser convencido lá atrás, né, Cristiano? De que, de fato, a infraestrutura podia sair necessariamente do data center, assim. Então, hoje, o Cristiano trabalha com bancos, seguradoras e fintechs num problema diferente, né? Que não é convencer que a IA funciona, mas, sobretudo, preparar as organizações para crescer de maneira responsável e performática. Então, Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado por me receber. Prazer enorme estar aqui com vocês. Sou usuário aí da coluna de vocês, então, para mim é uma honra estar aqui nessa quinta temporada que vocês falando um pouquinho de AI. Que legal, cara. Bom saber que os nossos conteúdos estão chegando a quem realmente consome. Conta pra gente um pouquinho, pro pessoal conhecer um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho sobre o Cristiano, um pouquinho também da ServiceNow aqui no Brasil. Até mesmo o pessoal ia se acostumando com a tua voz e um pouquinho de onde você vem. Beleza. Sou formado em engenharia, então fiz algumas especializações em gestão, tecnologia e gestão de novos negócios. E, por último, finanças. Então, também é um tema que eu gosto bastante, até depois, por isso que eu fui para a área de banking, né? Então, é uma questão que sempre esteve no meu DNA, sempre gostei muito disso. E como você colocou, né? Eu comecei a programar com os 10 anos. Daí eu não vou falar muito das datas para não revelar muita idade, mas o cabelo branco nega. Com 14 anos eu montei uma BBS, não sei se vocês lembram de uma BBS. Então foi meu primeiro projeto de empreendedorismo no interior de São Paulo. Então lá no interiorzinho, lá perto de Garça, perto de Marília e Bauru, quem tiver de Garça, que estiver escutando aí, vai lembrar da Feig BBS. Fui uma das primeiras pessoas a ter e-mail no estado de São Paulo. Então foi algo bem legal e numa época, eu tinha 14, 15 anos, onde o e-mail demorava 4, 5 dias para chegar. E hoje, como estamos, né? E daí depois acabei indo estudar fora, passei uma época em Rondônia, deu uma curiosidade, né? Então teve alguns projetos com o governo do estado de Rondônia. Hoje até tem um programa de televisão que é o projeto Fronteira. Começou com a gente lá para questão de evasão de divisas. Depois voltei para a área de engenharia, né? Comecei a estudar engenharia. Fui para HP, comecei com o estagiário da HP, daí Microsoft, fiquei uma boa época na Microsoft, fui para VMware no começo da virtualização, então a VMware tinha no Brasil, acho que 25 pessoas, que, vamos dizer, virtualização querendo ou não querendo é o primórdio da computação na nuvem, né? E depois eu voltei para a Microsoft, onde eu fiquei até o ano passado e agora eu assumi essa área na ServiceNow. ServiceNow é uma empresa que ela começou muito forte com a ITSM, ela é líder de mercado de ITSM, mas o portfólio dela é muito mais amplo. A gente tem solução de risco, tem solução de AI, governanças de AI, RH. Então, o que você pensar de soluções, a ServiceNow tem. Então, o leque de soluções ela é muito grande. Qual que é a ideia da ServiceNow? Ela ser a malha que conecta várias outras soluções. Hoje em dia, uma definição que eu gosto de fazer é isso, por exemplo. Você tem uma solução de RH, você tem uma solução de finanças, você tem uma solução de vendas, e são silos separados. Hoje, a ServiceNow ela consegue ajudar a interligar esses silos, e aí com toda a parte de compliance, conformidades, agentes, para entregar um valor. Então, eu tenho toda a parte de ERP de IT com a ITSM, mas eu vou muito além disso. Legal demais, Cristiano. A gente estava até comentando aqui nos bastidores, e entre parênteses aqui, tá, pessoal? O Cristiano tem várias histórias interessantes, curiosidades, assim, também, assim como esse tema do e-mail, pra gente bater um papo aqui, né? A gente visitou o escritório da ServiceNow lá no Vale alguns meses atrás, e de fato, assim, me chamou muita atenção, né? A integração da ferramenta como um todo. A gente vai falar um pouquinho mais dessas soluções e do impacto daqui a um pouquinho em diante, mas queria pegar a tua visão, né? Nessas últimas 2 décadas, até um pouco mais, olhando
todo esse caminho que tu permeou, a parte de infraestrutura, cloud e agora também o tema de IA agêntica, Cristiano. Quando você olha para esse caminho, o que cada fase eventualmente te ensinou que, putz, hoje você olha assim, a gente está passando por um ciclo de maturação no mercado, né? Queria eu pegar um pouquinho nessa tua visão, tua perspectiva sobre isso. No começo, de computação na nuvem, o que a gente via muito? Lift and shift. Então, primeiro você tinha um medo muito grande de tirar os seus dados do data center e levar para a nuvem. Isso sempre foi muito comentado. Mas a gente pegava o sistema, muitas vezes, acontece até hoje, né? Do jeito que estava no meu servidor, aqui no meu data center, e colocava na nuvem, esperando que saísse mais barato. E muitas vezes saía mais caro, né? Então, você tinha uma falsa expectativa de só de migrar para a nuvem eu vou ter algum benefício. Você pode ter alguns outros benefícios, tipo menor downtime, alguns outros, mas um benefício, por exemplo, de custo, você não ia ter, porque você não mudou nada. Você pegou do jeito que estava e levou. Quando eu penso hoje com um modelo de agentes de AI, se eu pegar, por exemplo, um processo mal feito e transformar ele num agente de AI, eu só vou estar escalando o problema. Então, no fundo, é a mesma coisa do lift and shift. Eu pego algo que poderia ser otimizado, migro sem otimizar. Quando eu pego um processo não otimizado ou não feito para aquilo, e migro também para o AI sem otimizar ou sem construir para o AI, o que eu posso estar fazendo é escalando o problema, né? Eu tinha um problema, uma pessoa podia fazer um processo errado 10 vezes, na hora que eu automatizo com um agente de AI, ele vira 100. Sim. Então, são alguns dos problemas que a gente pode estar vivendo, que a gente tem que estar trabalhando. Irado, irado. E nesse processo, né, quando você estava construindo a cloud no Brasil, antes de se tornar mainstream, também tinha um processo de convencimento, eventualmente, né? Para a gente também explicar os benefícios e coisas do tipo. Imagino que, não sei se a gente fala de convencimento agora na área de AI, porque, enfim, acho que o mercado já está maduro o suficiente para entender a evolução disso, né? Mas quando você olha da necessidade desse processo de adoção do cloud e agora esse processo de adoção de IA generativa e IA agêntica, você vê algum paralelo, você vê algum desafio ou semelhanças nisso tudo, olhando, obviamente, para dentro das grandes corporações, Cristiano? Antigamente, eu acho que o grande medo era, se migrar para a nuvem, será que vai funcionar? Hoje, o grande medo é, se funcionar, quem que está em controle, né? Então, você tem querendo ou não querendo, você tem um paralelo. Quando você coloca hoje um processo, um agente, como é que você consegue saber o que foi feito, né? Então, a parte de auditoria e guardrails, né? Então, hoje, o processo que a gente tem muito trabalhado é como é que você sabe o que tem, aquela caixa, que você não sabe muitas vezes o que está dentro, está produzindo, se está produzindo sem alucinações e está produzindo com o output correto. Então, a parte hoje que a gente tem trabalhado muito para ajudar, e não é realmente convencimento, e sim como é que eu pego um processo e faço ele ser redesenhado, então uma reestruturação de processo para que no final eu tenha a governança adequada. Então, como é que eu pego um processo e antes, por exemplo, dele executar o outcome, eu consiga saber exatamente quais os passos ele seguiu para entregar esse outcome. Então, eu falo que se você pegar um regulador, qualquer mercado, se você não conseguir explicar para ele em 5 minutos como é que você chegou naquele resultado, como é que seu agente chegou naquele resultado, melhor não ir para a produção. Então, o trabalho hoje é muito mais educativo, uma mudança cultural e processual do que a tecnologia. A tecnologia, todo mundo conhece, todo mundo sabe e está super madura. Antes da gente entrar aqui, a gente estava falando um pouquinho do conceito de guardrails, né, que você citou, que acho que você fez uma analogia muito legal que pode ajudar, eventualmente, as pessoas que estão nos ouvindo e não conhecem tanto o termo ou a operação disso. Explica pra gente um pouquinho como é que você gosta de defender esse conceito na prática. É uma boa. Como curiosidade, eu sou estudante de veterinária, né? Então, depois de alguns anos, eu voltei para a faculdade. Hoje eu sou estudante, gosto muito da parte biológica. E uma das analogias que eu faço é muito do guardrail com a homeostase, que é o guardrail do nosso corpo, né? Então, se eu não tivesse uma homeostase, ou um guardrail, meu coração poderia bater 500 batimentos por hora, por minuto. Ou minha temperatura podia ir para 45, 50. Então, o corpo, ele tem esses guardrails
que se regulam. Mesma coisa nos sistemas de agentes de AI. Eu tenho que ter os guardrails para garantir que a entrega está sendo bem executada dentro dos processos definidos, né? Então, eu não quero escalar o problema, eu quero ter a solução dentro daquela margem que a gente setou. Boa, irado. Acho que essa analogia fica muito clara para a gente entender. E trazendo um pouquinho desse contexto para a visão do mercado financeiro de maneira geral, né? Existe, como a gente sabe, uma diferença entre uma IA, por exemplo, que recomenda a aproximação e uma IA que de fato executa aquela aproximação, né? A IA generativa para a IA agêntica, por exemplo. Na prática, Cristiano, como que dentro de uma operação de um banco ou uma seguradora, por exemplo, o que muda para quem trabalha nessa operação quando a execução passa para o agente, assim? O que você, obviamente, dialogando com um time de diferentes bancos do setor privado aqui no Brasil, você vê essa operação sendo alterada ou adaptada com a aplicação de IA? AI generativo, ele te dava um belíssimo relatório dos passos que você precisaria seguir. Uma abertura de conta, por exemplo. Te dá um checklist de quais os sistemas, aonde você tinha que fazer para fazer esse processo de abertura. Mas você precisaria ainda de um operador humano indo lá e executando, sei lá, 14, 15 ações. Hoje em dia, quando você coloca essa automação, por exemplo, uma abertura de conta, você vai ter vários sistemas que você precisa interagir para fazer essa abertura de conta, né? Então, a pessoa tinha que entrar em vários sistemas. Hoje, com a IA generativa, ele consegue conectar e interagir sem a presença do humano nesses 14 sistemas. Então, eu consigo, de uma forma rápida, fazer essa abertura de conta. Porém, em alguns casos, até a pessoa humana ali, ela tem algumas dúvidas, tem que olhar aquela gray area, né? E aí, você tem que criar os guardrails para... Beleza, o AI, o agente, ele encontrou uma gray area. Como é que ele trata isso? Então, o processo que você tinha manual, independente se fosse com AI generativo ou não, Sim. Ele tem que ser adaptado para ser tratado com um AI agêntico, né? Então, você tem quais os limites de guardrails que você vai fazer, então, com essa parte de governança. E a pessoa, né, o operador, faria o trabalho normalmente, ele passa a ser muito mais um auditor para saber se o processo está sendo realmente bem seguido ou não. Então, a pessoa fala que ela sobe um andar ali na cadeia e ela começa realmente a olhar e falar, o processo está sendo bem seguido ou não, eu estou com os guardrails corretos ou não. Ela pode ter um kill switch, né? Se o AI começou a fazer algo que não era o previsto, ele apertar para parar o processo. Então, você tem essa inteligência que ainda, e esse feeling que ainda está muito humano. Claro que toda essa automação te dá um ganho de produtividade brutal, mas você tem que sempre estar olhando quais são os guardrails para você não escalar problemas. Foi como eu comentei no começo. Não adianta você pegar um processo mal feito e automatizar, que você só vai estar escalando seu problema. Boa. Acho que aqui entra uma questão de risco também, né, Cristiano? Porque a partir do momento que você tem um maior nível de autonomia e maior nível de escala, teu potencial de escalar um problema, um risco também, ele é muito alto, né? Como é que você vê hoje essa preocupação dentro das conversas com as instituições financeiras privadas aqui no país, cara? A área de risco... E você vê também isso travando alguma coisa a evolução, ou você acha que são conversas que andam paralelas? Assim? Eu acho que são conversas que andam em paralelo. Legal. Tá? Eu acho que a área de risco e a área de negócio hoje em dia está muito mais próxima da parte de tecnologia do que antes, né? Então, antes, a tecnologia tinha que entender o negócio. Hoje também está meio que invertido, né? O negócio também tem que entender a tecnologia para fazer essa, vamos dizer, redesenho de processos e automação. Então, você está tendo uma junção dos dois mundos. A área de risco hoje é uma grande parceira nossa. Então, a gente trabalha muito bem com a área de risco para ajudar a criar esses guardrails. Às vezes acontece, e acontece com bastante frequência, não é às vezes, mas acontece muito. Às vezes acontece com frequência. Com muita frequência. A gente vê muito projeto de AI, daí não só mercado financeiro, mas mercadologicamente falando, para gerar PR, os agentes zumbis, né? Você tem um monte de agente lá, sendo que poucos realmente mexem o resultado do ponteiro, tanto numa ganho de eficiência, quanto numa
lucratividade ou na linha Sim. de P&L ali. Então, saber também separar e aonde você vai apostar é super crítico. Mas eu não diria que seria um limitador da evolução, essa parte de governança e risco, mas é a conversa crucial que você tem que ter para mitigar o risco e você não ter problemas futuros, você não escalar um problema. Legal. Tua fala me fez lembrar, a gente teve um bate-papo com alguns executivos da Netflix recentemente, e no bate-papo ali surgiu, falou, pô, mas e a área de risco aqui, né? Você falando, pô, tem muita autonomia, mas né, é uma empresa que tem uma cultura de bastante autonomia e tudo mais. E ele virou e falou, putz, a gente ama a galera de risco, a gente ama a galera de segurança, justamente por causa disso, porque tá tão conectado agora, né, que de certa forma eles são enablers, né, são permitidores de certa forma, assim, para as ideias alavancarem e ganharem escala, assim. Então acho que só ecoou um pouco desse teu pensamento, cara. Psicologicamente, você sabe que um humano pode cometer um erro. Tá. Certo? Humanos cometem erro. Uhum. Só que você não perdoa se a máquina cometeu erro. Se é uma pessoa que está ali fazendo o processo, fala, putz, a pessoa cometeu um erro. Mas na hora que é a máquina não pode cometer erro. Sim. E aí é a escala, né? Aí é o risco. Então, tem uma questão psicológica também que a gente tem que pensar, entendeu? É um bom ponto, não tinha olhado por esse ângulo, cara. Eu gostei da sua definição também, às vezes a gente tem agentes de PR, né, dentro de casa, assim, também, pra de fato, enfim, contar a história bonita, assim, né? Pra que realmente um agente de AI funcione de verdade, assim, Cristiano? O que precisa estar em ordem antes, assim, né? Até mesmo para explicar a anatomia, eventualmente, de um agente, assim, para quem tá não ouvindo, assim, né? Se você puder explicar, claro, que tem a parte de negócio, né? Pô, precisa estar obviamente conectado, processo e tudo mais, mas para que um agente realmente funcione de verdade, o que precisa ter bem estabelecido para que isso seja operado? Dados, tão simples quanto. Se você não tem uma base de dados boa, tanto o AI generativo quanto o agente, que, né, os agentes de AI, ele trabalha em cima de dados. Se os dados estiverem ruins, você vai errar com uma precisão absurda. Primeira coisa que a gente fala, você tem que ter como base você tem confiança nos dados que você está tratando. Né? Você tem que ter essa higienização de dados. E o AI vai te entregar o resultado. Precisão fantástica, agilidade fantástica. Mas se o seu dado está ruim, ele vai te entregar algo ruim. Boa. Em conversa também com alguns bancos do setor privado, tem muito essa discussão, né, entre tratar, digamos assim, a base legada de dados para construir uma arquitetura mais moderna e potente com base em novos dados e aí permitir isso, ou não, putz, deixa essa base legada aqui e vamos construindo depois. O que você vê isso sendo executado? Eu sei que não tem uma resposta certa ou errada, é uma estratégia da companhia, né? Mas como é que hoje, lendo o mercado, né, dialogando com diferentes bancos, você enxerga esse movimento, Cristiano? E aí também, não só em bancos, eu acho que em geral, né? Acaba-se muito utilizando também a base legada. Quem não tem legado, então pegar startups, pessoas, empresas mais jovens aqui, born in cloud, born in digital, tem uma vantagem, porque não tem dados legados para tratar. Mas quem tem legado, se pegar dados fiscais, você tem que ter pelo menos 5 anos, né? Então, você não tem muito como fugir. Pegar dados médicos, se não me engano, até mais do que 5 anos. Então, você não tem como fugir muito, dependendo do setor e da regulação, de trabalhar com legado. Sim. Então, você vai ter que trabalhar com legado. E não lembro se foi do MIT que eu vi esse artigo, se não me engano, 1% de todos os dados gerados são realmente tratados ou analisados. Em geral, 1%. Você tem muita coisa ali que a gente não trata. Né? E também tem aquele lance, né? Você pegar de todos os dados que você armazena, o que realmente importa? Às vezes a gente armazena um monte de lixo, né? Eu vejo no meu computador em casa, tem hora que eu vou fazer a limpa. Se eu faço isso, imagina as empresas. Eu falo, nossa, cara, isso aqui não precisa. E aí, é que você vai deixando ali, uma hora eu vou usar. Uma hora eu vou usar. E, cara, não usa, né? Então, você pegar o celular hoje em dia, antigamente com a câmera fotográfica de filme, você tirava uma foto e rezava pra ficar boa. Hoje em dia você tira 50 da mesma coisa, né? E às vezes você não apaga as outras 49 depois que você achou a boa. Então a gente gera dado de forma monstruosa. Não necessariamente o dado é útil, o dado é bom. Então... E, de novo, você vai tratar algo como dado
não bom, você acaba gerando aí ruídos para o sistema. Boa, não, excelente. Deixa eu tentar sumarizar aqui esse início do nosso bate-papo. De certa forma, a gente está falando aqui para uma solução agêntica funcionar bem, a gente está falando de uma boa base de dados, de uma boa aplicação de negócio, né, que aqui relaciona processos e tudo mais. Governança. Exatamente, e a parte de governança e segurança, né? Seriam esses 3 pilares principais, assim, nessa organização agente: dados, processos de negócio e governança, para que a coisa flua de maneira, ou deixei passar algo aqui? Não, na minha cabeça, eu acho que são os 3 principais pilares, né? Então, você tendo uma boa governança, bons dados, e você já consegue andar muito bem, né? E os processos, obviamente. Vamos dizer assim, a pirâmide é a base, né? O alicerce para você conseguir criar bem em cima. Legal, legal. Queria mudar um pouco aqui o nosso rumo da conversa, pegar a tua visão sobre nível de maturidade no Brasil comparado com outros mercados no mundo, assim, né? Enfim, tem, obviamente, tua cadeira aqui, obviamente, olhando o Brasil, mas ao longo da tua experiência, teve trânsito também em outros, olhando outros setores, outros países. Queria te ouvir um pouquinho como que você enxerga as empresas brasileiras posicionadas nesse momento de AI, não só aqui regionalmente, mas também olhando para outros mercados maduros no mundo, Cristiano. O mercado financeiro, Brasil, ele é referência global, né? Você vai para os Estados Unidos, muitas vezes você vê os internet bankings de lá comparado com o que a gente tem aqui, o Pix, chega a ser constrangedor, né? Para não falar outra coisa. Eu lembro até tinha uma propaganda famosa de um banco do Brasil, não sei, sem merchan, que o Bill Gates fazia, né? Que queria se o meu banco fosse assim. E continua até hoje essa discrepância aqui pelo menos, user experience, né? Então, claro, tem vários bancos muito bons nos Estados Unidos, né? Grandes bancos gigantescos, mas o Brasil, ele é uma referência. Quando eu pego na parte de tecnologia, o Brasil, em geral, ele é um early adopter. Tá? Então, a gente adota muito bem as tecnologias. A gente adotou muito bem cloud no começo, AI, adotamos muito AI, tanto a AI generativa quanto a gente que está indo muito bem. Onde a gente esbarra muitas vezes, que é querer fazer o lift and shift, né? Pegar do jeito que está o processo e levar. Então, essa questão que está melhorando muito, essa questão de governança e amadurecimento de processos, que é onde a gente tem trabalhado, e eu tenho visto o mercado bem focado nisso. Tá? Quando você teve o AI generativo, teve uma adoção em massa no Brasil. E a gente teve um grande aumento de produtividade. Né? Então, se eu pegar... Eu vou te falar por e-mails. Hoje eu respondo muito mais e-mails, meus e-mails são muito melhores escritos do que eram lá atrás. Chegou num platô, vamos dizer assim. No AI agente, né, nos agentes, a gente ainda não está nesse platô. A gente está rampando. Né? Uma coisa que todo mundo fala, está mudando muito rápido. Né? O mundo está mudando rápido, tudo tecnologia rápido. Vou te falar o seguinte, nunca vai ser tão devagar quanto é hoje. Né? Que meu lado engenheiro, é a lei da inércia. Né? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Dessa velocidade, é daqui para frente. Então, está mudando rápido, vai mudar mais rápido ainda, e a gente está longe de chegar no platô. E legal, vou pegar essa última parte da tua resposta, é mais uma questão mais de gestão e liderança, assim, agora, Cristiano, pegando a tua visão, que é como que gestores que estão na cadeira de tomada de decisão, dada a velocidade, que é uma condição posta, que só tende, conforme a tua fala, só tende a aumentar, como conseguir separar ruído de sinal, assim, né? Acho que tem, de novo, também não tem resposta certa ou errada, tô aqui muito mais tentando capturar a tua experiência nisso. Mas, me chama muita atenção, né, num artigo do Financial Times, que foi no finalzinho do ano, que ele chamou de FOMO-Driven Adoption Wave, que basicamente eles viram os casos de aplicação de IA agêntica dentro das companhias, reportadas a capital em bolsa, mas que nenhuma mudança significativa nos indicadores financeiros ali, né? E eles chegaram à conclusão que muitas mais estavam se movendo para uma linha de, tem que fazer algo que meu concorrente tá fazendo, senão eu vou ficar fora aqui, do que necessariamente qual é o problema de negócio que eu estou resolvendo, né? Então, na tua experiência de décadas aí no mercado de tecnologia e olhando agora, né, esse processo de maneira, enfim, rápida que a gente está passando, como a gente consegue separar sinal de ruído na tua visão, Cristiano? Boa, vamos lá, alguns pontos. Vamos lá. E essa é uma filosófica, vamos dizer. Mas é isso aí. Se você tem agentes de AI que já estão rodando, em minha cabeça, tá certo ou errado, vários meses, se não tem nenhum KPI de negócio ligado direto,
mata. Se ele não está gerando zero de resultado financeiro, mexendo zero no seu PNL, mata. Se não está te trazendo redução, mata. Foco é fundamental. Até antes de gente começar aqui, eu estava comentando que eu estou com um amigo, a gente está montando uma startup de gestão de veterinária, né, de clínicas veterinárias. Eu tinha lá um TechSavvy, né, fui lá e criei 20 agentes de AI. Falei, nossa, cara, tá lindo o negócio. Daí eu fui fazer um teste de campo com alguns veterinários. Falei, legal, a gente não usa, legal, a gente não usa, legal, a gente não usa, legal, a gente não usa. No final, o que mexia o ponteiro mesmo era 5. Eu matei 15. Sim. Gastei um tempo lascado fazendo os 20. Tipo, mais o quê? Eu não estava entendendo realmente onde mexia o ponteiro. Então, depois que eu entendi, aí eu falei, beleza, separa o ruído do sinal. Então, para mim, isso aí é fundamental. Então, você vai fazer um agente, vai automatizar um processo, entenda bem ali quais KPIs eles estão movendo. E hoje a gente tem também muito do codificação por agentes, né? Tem a terminologia, esqueci, me deu um branco agora na terminologia. Vibe Code, voltou. Boa. Eu falo que é... Tá fazendo download, a internet aqui tá meio lenta hoje. eu falo que foi depois do Covid, minha memória deu uma caída, mas é por causa da idade. Mas eu continuo usando a desculpa do Covid, né? Então, o Vibe Coding, você pega e fala, putz, essas plataformas que a gente vê aí, eu vou fazer com Vibe Coding. Muitas vezes faz com zero de conhecimento de arquitetura, né? O harness, que eles chamam, que é chamado agora. Você não sabe o que ele está produzindo muitas vezes. Você tem um custo de token altíssimo e você tem que dar essa manutenção. Então, às vezes, você pegar e ir com alguém que já é especialista nisso, fala, mas a plataforma aqui eu quero o meu conhecimento, não sei o quê. Mas você vai dar manutenção nesse negócio? Você vai dar escala? Na hora que você tiver um bug, quem que vai tratar? Então, às vezes eu vejo a pessoa falando, eu vou desenvolver minha própria plataforma. Dá para fazer? Dá para fazer. É o melhor caminho? Não sei. Hoje eu tenho minhas dúvidas que não. Uma questão de custo e até governança, né? Saber o que tá dentro ali e continuidade. E também, muitas vezes, na implementação dos processos, você tentar fazer com o time que está dentro de casa que já tem um viés, uma cultura daquele processo, pode ser que se demore mais ou tenha um maior grau de falha. Esse daí sim que eu vi que foi um artigo do MIT. Quando você pega parceiros, né, ou empresas que têm esse know-how na implementação, você tem um ganho ali de sucesso, uma taxa de sucesso de 67%, para ser exato. Né? Então, contra 12% quando você tenta fazer por conta própria. Então, esse é um artigo do próprio MIT. Então, realmente, um dos meus conselhos é, quer fazer essa automação, pega uma plataforma que realmente te dê essa sustentação e coloque alguém aí que já fez e tem um sucesso comprovado. E aí, pense nos outros pontos. Né? Legal. Acho que esse tema de FinOps em AI, assim, entrou muito forte nos últimos meses, né, Cristiano? Quando a gente fala, Nas últimas semanas. Quando a gente fala no começo da tua resposta, né? Cara, se não tá mexendo algum ponteiro no negócio, não só mata, porque, como você disse, tá desfocando daquilo que realmente pode ser essencial, mas também tem um custo escondido que a galera começou a ter um pouco mais de visibilidade recentemente, de que também não é uma ferramenta tão barata assim, né, digamos. Né? Um outro conselho para mim também, que eu costumo dar é o seguinte, não tenta achar o modelo ideal. A tecnologia tá madura. Né? Então, se você tiver os processos, as governanças, o que vai mudar de uma versão X de um modelo para uma versão Y de outro modelo, às vezes é irrisório. Se você criar esse framework bem desenhado, você também consegue não ter lock-in. Então, se precisar desplugar um modelo e colocar outro, também é possível. Então, tem alguns pontos que é legal a gente pensar na hora que está criando os agentes. Até é uma questão de evolução, né? Lançou um modelo novo, revolucionário, você consegue colocar de uma forma mais fácil. E você acha, pegando esse ponto especificamente, que o caminho que a gente seguiu, grandes empresas seguem na estratégia, por exemplo, de multi-cloud também vai ser adotado em multimodelos daqui para frente? Você acha que é esse caminho? E você acompanha bem esse mercado, né? Então, você vê aí que toda semana está lançando modelos novos,
custo está baixando, né? Então você tem uma queda de valores e os modelos estão ficando cada vez mais próximos e subindo a barra. Um sobe a barra, vai todo o resto lá, daí o outro sobe a barra, daí vai todo mundo atrás. Então, sim, eu vejo aí que ter uma tendência de múltiplos modelos interessante. E alguns modelos vão ser mais especialistas em algum assunto, outros em outros, e tem que fazer o melhor, usar o melhor dos mundos modelos. Aí, dos modelos. Boa, legal. Vou retomar aqui o nosso papo agora para olhar um pouquinho para a ServiceNow aqui no Brasil. Como eu falei no início, né, teve um crescimento bastante representativo nos últimos anos aqui, nos últimos meses da companhia aqui no Brasil. O que explica, de certa forma, esse protagonismo da ServiceNow aqui no Brasil, olhando, obviamente, mais na tua vertical ali da área de serviços financeiros privados aqui no país? É a maturidade no nosso mercado, como a gente falou? Tem alguma questão que você acha que teve um fator específico que trouxe essa propulsão nessa janela? Não, legal. Como eu falei, a ServiceNow no começo, ela era muito vista como a ITSM, né? Então, como a parte de gestão de TI. E ela é líder de mercado absoluto, como, vou falar que é o ERP do data center, de TI. Só que a gente começou a mostrar para o mercado que a gente consegue ajudar muito além disso. Né? Por exemplo, o que eu comentei no começo do papo. Eu tenho vários sistemas legados, muitas vezes eles não se falam. Eu vou ter um agente de um modelo de um vendor, um modelo de outro vendor. A ServiceNow, ela não está apostando em criar o próprio modelo. Eu trabalho com todos os modelos. Mas eu ajudo você a controlar esses modelos. Então, vou fazer um agente. Eu consigo ver se os dados que você está puxando para esse agente, como é que eles são, né? Se eles estão acurados, quanto que ele está gerando de token, quanto ele está me gastando, né? Bom. Eu consigo ligar eles na minha métrica de negócio para depois saber o seguinte, putz, esse agente faz sentido para mim ou não faz sentido para mim? Eu tenho um kill switch dentro dele. Então, eu consigo interligar sistemas. Então, eu sou uma malha que interligo vários sistemas legados, muitas vezes. Né? Então, você tem aquela coxa de retalho. Empresas que têm um bom tempo, como a gente falou, têm legado. Sim. Então, cara, você tem sistemas que não tem, muitas vezes, até APIs, né? Então, a gente tem conectores, tem a plataforma aberta, você consegue conectar todos esses sistemas. E aí, eu consigo fazer uma super automação, independente do modelo que o cliente quiser utilizar, ou múltiplos modelos, eu consigo dar toda essa camada de gestão e guardrail. A gente está numa posicionamento de AI muito diferenciado, né? Então, eu não estou trabalhando, vou pegar aquele pedacinho ali e vou te ajudar naquele projetinho específico. Não, eu olho todo, eu entrego valor na cadeia inteira. Boa, né? Então, e também várias notícias recentes, né, a respeito dos novos negócios que estão sendo desenvolvidos, seja em novas empresas, sejam features em empresas já estabelecidas, de que a atualização de um novo modelo pode tornar a tua solução obsoleta, né? No caso do ServiceNow, aqui a gente está falando que tem um plug de vários modelos que não necessariamente. Na verdade, o avanço da tecnologia, na verdade, pode impulsiona, Exato. Impulsiona. E a gente consegue trabalhar muito bem, a gente ajuda muito os clientes nessa questão que a gente colocou de governança, como é que eu trabalho com vários parceiros para fazer a remodelagem dos processos, para fazer essa parte de automação. Como eu coloquei, você tem a parte de RH, risco, você tem várias outras tecnologias que a gente também consegue ajudar, agregando sempre com essa finalidade de agentes. A gente tem até solução de CRM hoje, muito diferente daquele CRM tradicional chato, mas já ligado com toda essa parte de agentes. Uma tecnologia que eu gosto muito, né? A ServiceNow é uma plataforma. E a gente cria nossos produtos com a nossa própria plataforma. Então, eu tenho uma tecnologia de low code, né? Que eu consigo, nossos produtos são criados com ela, que você consegue pegar e criar módulos em cima da plataforma. Então, eu sou como se fosse o alicerce. E aí, as áreas de negócio também podem pegar esses processos, utilizando literalmente, às vezes até uma foto do processo, e o AI ajuda que você criar esse processo, e aí você ganha em escala e consegue fazer as automações mais rápidas. Mas a gente está ajudando nessa hiperautomação com controle e qualidade. Boa, e governança. Quase como uma personalização também, né? A partir do momento que eu sou dono de uma área de negócio e posso criar ali um módulo específico para me ajudar. É que a gente chama de Citizen Development. Então, eu empodero a área de negócio a também estar resolvendo os problemas deles. Só que sempre com excelência, governança, qualidade,
Eu falo que para você não ter o... Antigamente você tinha o Shadow IT, né? Uhum. Agora você tem o Shadow AI, eu brinco que falo que começa a virar gremlin, né? Você joga água, começa a aparecer... É bem isso. Então como é que você controla seus gremlins ali para não sair do seu controle? Irado. E sobre a cultura da companhia, assim, né? Passou décadas aí na Microsoft, por exemplo, e decidiu agora vir pro time da ServiceNow aqui no Brasil. O que te chamou a atenção na cultura da companhia? Sei que são 7 meses ali, né? Tá nesse processo ainda, mas conta um pouquinho pra gente. A empresa, e aí vem muito também tanto da fundação quanto da liderança global e América Latina, ela é muito customer-centric, né? Então, são dois grandes pilares. Pensa muito na tecnologia, então ela realmente é uma empresa, eu falo que é uma empresa de engenheiro, então a excelência no produto, você não lança nada se não tiver realmente bem desenhado. E até, pegando aí, eu recomendo quem não conheça, dar uma estudada no Bill McDermott, que é o presidente global da ServiceNow. Ele tem muito DNA de Customer Centric. Então, ele realmente pega e a gente realmente vai atrás para resolver o problema do cliente. Então, o foco no cliente, ele é muito grande. Então, isso permeia em todas as camadas da organização. É uma empresa que tem crescendo, como você colocou, de forma exponencial. Uhum. E como eu coloquei, né, ela está numa camada de atuação, essa parte de gestão, governança, como é que a gente ajuda realmente as empresas a entregar valor com o AI Agentic, que hoje é um diferencial de mercado. Então, é um lugar legal para estar também, que além de ter tecnologia de ponta, pessoas brilhantes, customer-centric, eu trabalho numa área aqui que eu entrego muito valor para o cliente e não tem ninguém pensando da forma que a gente está fazendo. Bom, a gente está chegando aqui na reta final do nosso episódio, Cristiano, mas eu queria, de certa forma, aqui pegar um pouco da tua visão também, pensando que alguns C-Levels nos acompanham aqui, né, e muitos deles já estão discutindo, obviamente, o tema de IA, de aplicação dentro da sua companhia. Se você fosse sugerir, assim, né, recomendar, por onde eu começo, assim, né, a gente falou de vários caminhos aqui, mas, pô, tô com o projeto, tô com a demanda dentro de casa, por onde eu começo aqui, de certa forma, pegando toda a sua experiência aí nos últimos anos na parte de tecnologia? Não comece por PR. Boa. Peraí. Deixa pra depois, né? Deixa pra depois, né? Não faça projeto só por fazer. A base é dados, né? Então, tenha certeza que você tá com uma base de dados que realmente esteja curada, limpa. Os dados devem estar bem ligados com o resultado outcome que você vai querer atingir. E esse outcome ele tem que estar ligado com KPIs do negócio, né? Saiba o que você quer atingir, quais os ponteiros você quer mover. E não tente pegar um processo existente e migrar, né? Foi o que a gente falou no começo. Eu gosto muito de fazer o redesenho para o agente. E aí pensando muito sempre nessa parte de governanças e guardrails. E se der errado, o que acontece? Uhum. Eu consigo explicar isso daqui de uma forma rápida, se alguém me perguntar por que a gente chegou nesse... Então, para mim, essa parte de governança, ela é fundamental, né? Se você não governa e você não mede, você não sabe se está dando certo ou se não está. Então, claro, você tem que realmente ter essa governança. Dados vai te dar confiabilidade e o processo ele tem que ser desenhado para aquilo. Então, eu começaria nisso. Né? Então, dados e como o alicerce e subindo, mas sempre ligado a um KPI. E o setor financeiro sendo extremamente regulado, acho que esses pontos são ainda mais fundamentais, né? Não só para o setor financeiro, mas acho que a profundidade disso ali ainda é mais forte, né? Antes do AI executar, para mim, na hora que eu estou desenhando eu fiz isso meus 20 reais de veterinário. Querendo ou não querendo, também é algo que mexe com vidas, né? Então, você tem que saber por que ele chegou naquele resultado. Então, antes dele executar o resultado ou mostrar, ele dá a receitinha de como é que ele chegou naquele resultado, o que ele fez. E se você não conseguir explicar isso de uma forma muito rápida, é ruim. Sim. Então, eu gosto muito de ter essa pré-explicação aqui antes da execução. Então, até por uma questão de auditoria, depois, entregou o X. Mas por quê? Como é que você chegou nesse X? Tem tudo... E aí você tem, tá com 95% de confiabilidade, green. 94,5% e humano no loop. E aí? Colocar alguém para... não passa ou não passa. Uhum. Abaixo disso, você teve vários... 94 seguidos para o processo, entende? Então, acho que os guardrails... O piloto só entra a 200 por hora na curva porque ele confia no
No chassi, né? Exato. Eu tava comentando até outro dia. Lembra do Opala, né? Sim, sim, sim. O Opalão. Você colocava um saco de areia no porta-mala para ele não sair de traseira, né? Você colocar um motor gigantesco num Fusca, algum você tinha no Opala, o chassi não aguenta. Exato. Então, se você não tiver um chassi bem desenhado, não adianta você ter um supermotor. Então, faz sentido. Pensa no chassi. E essas recomendações também são válidas para aquelas empresas que estão da escala, do piloto para a escala. Que estão ali, enfim, de alguma forma ou de outra, patinando para sair dos projetos pilotos de AI para conseguir escalar isso para a companhia como um todo. Para mim, o chassi ele é fundamental. Porque se você não criar o chassi, foi a analogia do motor de novo. Né? Uhum. Você pode colocar um supermotor num Fusca, vai dar ruim. Exato. Vai dar ruim. Faz sentido. Boa. Eu sempre gosto de finalizar aqui nosso episódio pedindo uma dica cultural para os nossos ouvintes aqui, Cristiano. Seja um livro, uma série, um podcast, um filme que você viu recentemente. Boa. Além desse, você recomenda algum que você consumiu recentemente que te ajudou de alguma forma? Não, o livro do Bill McDermott, a biografia dele, eu recomendo bastante, né? Eu acho que ele mostra muito do DNA da ServiceNow. Legal. Ele tem colocado essa parte de customer centric e ele realmente é um líder fantástico. Então, se puder dar uma dica de livro, foi um dos últimos livros que eu li até, então eu acho que é um... Bem, não, tem alguns outros de veterinária, mas... Acho que a galera aqui não é muito da área. Deixa eu lá. Foi o último livro mais de negócio que eu li. Agora eu tô muito focado na parte de histologia, fisiologia, mas sempre dando dá tempo, eu procuro dar uma estudada. Eu coloquei, nunca vai ser tão devagar quanto tá hoje, então a gente tem que se manter atualizado sempre. Boa. Cristiano, obrigado, viu, cara? Obrigado pelo teu tempo, a tua disponibilidade. Foi um prazer conhecer um pouco mais da tua história, da tua trajetória, agora na ServiceNow. Então, obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Foi um prazer o bate-papo aqui, viu? Obrigado pelo convite. Fico à disposição, todo o time da ServiceNow, o que vocês precisarem. Pode mencionar no LinkedIn. Então, completamente à disposição de vocês. Fechado, Cristiano. Bom, para finalizar aqui, a gente sempre entrega aqui para os nossos convidados uma lembrança aqui da MIT SMI Brasil. Tem aí um pouquinho do que a gente consome em termos de conhecimento e conteúdo também. Então tem um livro aí para você, um chocolatinho para adoçar a vida e um pouquinho do que a gente faz aqui enquanto Cenex, viu? Então, um gesto aqui de agradecimento pela tua presença. Agradeço muito vocês aí e agradeço de novo o convite. Boa. Agradecemos também a você que acompanhou mais um episódio do Futuro Vem do Futuro, nessa 5ª temporada, aqui da MIT Sloan Management Review no Brasil. Fiquem ligados nos nossos canais para os próximos episódios. Obrigado, pessoal.